Olá, caros alunos, nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Eu vou relembrar alguns aspectos, tanto da Antiguidade quanto da Idade Média, para posteriormente nós ingressarmos no estudo da Era Moderna. Nós já vimos que com o Império Romano houve a unificação da Europa e o direito romano se impôs como direito hegemônico. Com a queda do Império Romano do Ocidente, houve o fim desse Império Romano ocidental, houve também a fragmentação da Europa. A Europa se fragmentou em feudos e, portanto, esse processo de feudalização da Europa se instaurou. Também na Idade Média ocorreu um outro movimento bastante expressivo, que foi a difusão do cristianismo, a consolidação da Igreja Católica que busca reunificar a Europa com a instituição do direito canônico. Nós vimos também dois filósofos que foram aqueles que fundaram o direito canônico, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, são os filósofos do direito canônico, lançaram as bases filosóficas deste direito. Destacamos também, quando estudamos a Era Medieval, que a sociedade medieval era uma sociedade dividida em estamentos, uma sociedade dividida em estratos sociais, onde não havia mobilidade social. Com relação ao feudalismo, também observamos que esse sistema feudal, que era um sistema econômico, político e social, ele se desenvolveu em duas fases. A primeira fase agrícola e a segunda fase comercial. Também destacamos, quando estudamos a Idade Média, que a Idade Média foi um período de bastante conflito. Havia conflito entre o exercício da autoridade política, conflito que se instituiu entre o rei, a nobreza e o clero. Também destacamos que tanto a Antiguidade quanto a Idade Média foram dois períodos da história da humanidade nos quais eu tenho uma organização social com base teocêntrica. Deus é o centro de tudo. Na Idade Média, a maior parte das sociedades ou comunidades ou civilizações eram politeístas, e já na Idade Média eu tenho como principal religião a religião católica. Eu tenho, portanto, uma sociedade teocêntrica e um Estado teocrático, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Muito bem, ocorre que quando a Idade Média, quando ela chega ao seu fim, quando a sociedade medieval, quando ela entra em colapso, isso se dá por várias razões. Primeiro, surge um novo grupo social, que são os burgueses, em razão do feudalismo comercial ou do mercantilismo. Eu tenho que a implementação das grandes navegações. Esses homens, eles se lançam aos mares, eles vão buscar novas rotas comerciais, eles vão desenvolver o comércio por meio da navegação, por meio da colonização de novos povos, e isso se dá, inclusive, em razão de uma série de descobertas que ocorrem na Idade Média.
A Idade Média, a despeito de ser conhecida e denominada como Idade das Trevas, mas pela perseguição a muitos pensadores que divergiam da Igreja Católica, das suas autoridades eclesiásticas, mas a Idade Média foi uma idade, um período da história de muitas descobertas científicas. Eu tenho várias descobertas, como a bússola, o desenvolvimento da cartografia. Eu tenho muitos pensadores e cientistas que inovam. E essas novas técnicas e tecnologias permitem que esse grupo se lance aos mares para encontrar novos mercados. Vai surgindo então um novo grupo social, que é o burguês. Esse burguês, ele tem poder econômico, mas ele não encontra o quê? Um lugar na sociedade medieval antiga. Por quê? Porque ele não tem um título de nobreza, ele não tem um status social. Portanto, ele é um novo ator social que não encontra um lugar dentro desse antigo regime. Logo, ele é o ator principal desse processo de ruptura com os preceitos e as instituições medievais e quer, portanto, né, construir e desenhar uma nova sociedade onde ele tenha, assim, uma posição de destaque. Muito bem, eu falei para vocês que havia na Idade Média havia um conflito do ordenamento jurídico. Eu tinha, na verdade, 3 sistemas jurídicos normativos que se aplicavam simultaneamente. O direito romano, que ainda existiam espaços onde esse direito romano vigia, o direito dos povos bárbaros que invadiram a Europa e feudalizaram a Europa, e também o direito canônico. Com o passar do tempo, já chegando no final da Idade Média, esse conflito do ordenamento jurídico ele vai sendo substituído pela centralização do poder nas mãos do rei. Surge então aquilo que nós chamamos de monarquias absolutas, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, na França e na Alemanha. Um outro movimento do final da Idade Média é o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural é um movimento de retorno aos valores greco-romanos, é o retorno aos valores que vão colocar o homem como centro do mundo e do universo. Ou seja, pouco a pouco, aquela visão teocêntrica, que era a marca tanto da Antiguidade quanto da Idade Média, vai sendo paulatinamente substituída por uma visão antropocêntrica. A modernidade, ela também ela vai romper com aquele sistema estamental. É na modernidade que eu passo a ter uma sociedade não mais dividida em estamentos, mas sim dividida em classes sociais. Qual que é a diferença? Porque a sociedade de classes é uma sociedade que permite a mobilidade social. É uma sociedade hierarquizada, é uma sociedade dividida em estratos sociais, mas o sujeito ele pode ascender ou descender dentro dessa escala social. Como eu já falei para vocês,
está nascendo aqui um ator preponderante, que é o burguês, e eu vou paulatinamente instituindo um novo tipo de Estado, que é o Estado laico. É o Estado que vai romper o quê? Com a religião. Romper em que sentido? Ele vai estabelecer nichos específicos de atuação. Ao Estado cabe cuidar das coisas ligadas à administração pública. Ao Estado cabe governar, mas a religião passa a ser uma ocupação tão somente das autoridades eclesiásticas e dos adeptos das religiões. Ou seja, passa a existir uma ruptura entre o Estado e a religião. É também aqui, na modernidade, que surge uma teoria bastante importante para o direito, que é a teoria da separação dos poderes. Ou seja, surgem alguns pensadores na modernidade que defendem a importância da separação dos poderes para que o Estado melhor funcione. O primeiro pensador a defender a teoria da separação dos poderes foi John Locke. Posteriormente, eu tenho Montesquieu como um pensador que vai aperfeiçoar essa teoria já previamente e originalmente pensada por John Locke. Eu afirmo na modernidade os elementos essenciais do Estado, que são eles: o território, o povo, a soberania e a finalidade. E também há, na modernidade, um movimento de fortalecimento do parlamento. O parlamento passa a se fortalecer com o intuito de limitar o poder dos monarcas absolutos ou das monarquias absolutas. O rei, que nas monarquias absolutas age de uma maneira arbitrária, portanto, ele institui tributos, ele majora tributos, ele confisca terras, ele age de maneira arbitrária, de maneira abusiva e ilimitada. Então, também na modernidade surgem os movimentos de fortalecimento do parlamento. Para o quê? Para coibir as ações abusivas do Estado. Então, o que é importante a gente ressaltar aqui na modernidade? Importante a gente ressaltar que, se eu não tenho mais um Estado que se justifica a partir de uma visão teocrática, eu preciso criar novas teorias que virão dar base e fundamento para esse Estado existir. Logo, surge uma corrente filosófica chamada justnaturalismo e também uma nova teoria chamada a teoria do contrato social. O justnaturalismo. O que é o justnaturalismo? Essa teoria do direito natural, ela surge no Renascimento, no final da Idade Média. E são teóricos que defendem a ideia de que existem direitos que são próprios da condição humana, direitos inatos ao homem. Ou seja, o justnaturalismo é uma teoria que postula a existência de um direito cujo conteúdo é estabelecido pela própria natureza humana.
pouco a pouco, e com esta teoria, no direito, o fundamento religioso é substituído pela razão humana. O homem, portanto, assume a responsabilidade de construir um direito e uma governabilidade própria. Um teórico, um dos teóricos que defendem o justnaturalismo ou a teoria do direito natural é Hugo Grossio. Como eu falei para vocês, além dessa teoria do direito natural, o justnaturalismo, surge a teoria do contrato social. Quem são esses teóricos do contrato social? São aqueles que são adeptos do justnaturalismo. Só que eles entendem que não basta reconhecer esses direitos que são inatos ao homem. É preciso positivar esses direitos. Um dos primeiros teóricos a defender a teoria do contrato social é Thomas Hobbes, na sua obra O Leviatã, publicada em 1651. Essa obra, O Leviatã, foi escrita durante a Grande Revolução na Inglaterra. A monarquia constitucional é atacada por forças democráticas revolucionárias. Então, essa teoria do contrato social, ela se desenvolve a partir de algumas categorias: estado de natureza, pacto social e contrato social. Então, qual que é a visão de Thomas Hobbes? Thomas Hobbes defende que no estado de natureza é um estado onde o homem possui plena liberdade. É um estado, evidentemente, fictício. E nesse estado de natureza, todos os homens guardam plena liberdade. É um estado caracterizado pela extrema competição, pela competição entre os homens. É um estado de guerra entre os homens e de risco à vida e à integridade humana. Então, o que propõe Thomas Hobbes? Thomas Hobbes propõe um pacto. Os homens precisam instituir um pacto, ou seja, concordamos todos mutuamente em nos submeter a alguém que terá o poder absoluto sobre nós. Então, como que seria esse pacto? Os homens entregam, outorgam toda a sua liberdade ao monarca, ao governante, e o monarca e o governante, em troca, protege a vida dos súditos. Então, o que é contratado é a outorga da liberdade pela garantia da vida dos súditos. Como vocês podem perceber, no momento em que os súditos abrem mão da liberdade, de toda a liberdade, instaura-se aquilo que nós chamamos de estado absoluto. Portanto, Hobbes é visto como defensor do estado absoluto. Mas nem todos os teóricos do contrato social defendem o estado absoluto. Um outro contratualista é John Locke. John Locke redige uma obra bastante importante e emblemática, chamada Dois Tratados sobre o Governo Civil, publicada em 1681. Ele também vai trabalhar com essas mesmas categorias: estado de natureza, pacto social e contrato social. Só que para John Locke, o estado de natureza é um estado de liberdade.
Todavia, a liberdade, para John Locke, ela não é algo ruim, não é algo que institua a guerra entre os indivíduos. Muito pelo contrário, nesse estado de natureza, que também é um estado fictício para John Locke, é um estado onde há liberdade, onde todos estão em pé de igualdade, onde há paz, harmonia, todos têm propriedade e essa propriedade ela só é legítima se conquistada por meio do trabalho. Então, qual a razão de se instituir um pacto social? A razão é justamente garantir esses elementos que já existem no estado de natureza. Na verdade, o pacto social ele surge como tentativa de positivar os direitos que já existem no estado de natureza. Então, o indivíduo outorga ao governante parte da sua liberdade individual. E qual é a responsabilidade do governante? Ele põe a salvo esses direitos naturais que já existem no estado de natureza, quais sejam liberdade, igualdade, trabalho e propriedade. John Locke também é lembrado por desenvolver a teoria, uma das teorias da separação dos poderes. Todavia, a teoria da separação dos poderes para o John Locke é uma teoria triangular. Por quê? Porque ele não vê todos os poderes em pé de igualdade. Para ele, há um poder que tem primazia sobre os demais, que é o poder legislativo. E também ele é bastante lembrado porque ele desenvolveu uma outra teoria denominada a teoria da tábula rasa. Essa teoria é uma teoria que critica algumas ideias de Platão, porque Platão entende que o homem, quando nasce, ele traz consigo algumas características que já, digamos assim, fazem parte da sua personalidade. John Locke, ele contesta essa ideia. Ele acha que o homem é um produto do seu meio, portanto, o homem nasce como uma folha de papel em branco. Tudo que ele adquire neste processo de socialização. E por fim, eu tenho o último teórico do contrato social, que é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau desenvolve uma obra bastante importante chamada O Contrato Social, que foi publicada em 1762. Rousseau também vai desenvolver a sua teoria trabalhando essas três mesmas categorias: estado de natureza, pacto social e contrato social. Só que ele vai desenvolver uma visão diferente. Para ele, o estado de natureza é um estado inicialmente de liberdade, de igualdade e de harmonia. Todavia, quando surge a propriedade, para o Rousseau, a propriedade é a causa da desigualdade social. Logo, os homens precisarão instituir um pacto social. Para quê? Para, por meio do contrato social, por meio desse instrumento, eles poderão resgatar a igualdade, o direito ao trabalho, o direito à propriedade que existia lá no início do estado de natureza.
Por isso que o Rousseau é conhecido como o precursor da democracia social. E o Locke, como nós já destacamos a sua teoria, ele é o precursor do liberalismo político. Outro teórico bastante importante aqui da modernidade é o Montesquieu. Montesquieu ele traz algumas contribuições bastante relevantes. Como eu falei para vocês, ele desenvolve, ou melhor, ele burila uma teoria da separação dos poderes que já foi defendida por Locke. Ele, inspirado na teoria da separação dos poderes de Locke, ele aperfeiçoa e cria a sua teoria da separação dos poderes. Todavia, a teoria da separação dos poderes do Montesquieu é uma teoria que estabelece que todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, são poderes equipotentes. Eles estabelecem entre si uma relação de freios e contrafreios, de peso e contrapesos, ou seja, um limita a ação do outro. Isso é bastante importante para o quê? Para o desenvolvimento de uma governança democrática, que, digamos assim, espraie e prolifere as ideias de democracia. Outra contribuição bastante relevante de Montesquieu é a criação daquilo que nós chamamos de tipologia dos governos. Ele identifica três tipos de governo. O governo republicano. Esse governo republicano, para o Montesquieu, ele se subdivide em duas espécies. O republicano democrático, que é fundado na virtude, e o republicano aristocrático, que é fundado no princípio da moderação. Além disso, ele identifica a monarquia como um outro tipo de governo, cujo fundamento é a honra do governante. O governante, para permanecer no poder, ele precisa estar, digamos assim, ter o seu governo fundado nos princípios de honra. E, por fim, o terceira espécie de governo reconhecido por Montesquieu é o governo despótico ou tirano. Este governo é fundado no medo. Então, são as espécies de governo, os tipos de governo e como cada governante deve fazer para se manter no poder. Então, essas são as minhas considerações sobre a modernidade. Espero que vocês aprofundem os estudos sobre esse período histórico, sobre essas teorias que eu aqui levantei. A gente tem um material de apoio que já foi lançado no AVA, no portal do aluno também e na bibliografia do curso. Bons estudos para todos!